A Jornada pela Vida do Gresg apresenta o podcast Triunfo Pessoal, com Guaraci Silveira, baseado no livro Triunfo Pessoal, psicografado por Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Prezados amigos, prezadas amigas do nosso estudo do livro Triunfo Pessoal, da Joana de Ângeles, eu sou Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora, e nos nossos encontros anteriores, nós estudamos a introdução do livro que estamos aqui levando a efeito. A partir de hoje, nós vamos adentrar o corpo essencial do livro. E vamos pegar pelo primeiro capítulo que a Joana determinou de o cérebro e o espírito. E nós vamos estudar neste capítulo os arquétipos junguianos, o inconsciente, o alvorecer da consciência. Bem interessante, nós vamos fazer com calma, nós não temos pressa, nós vamos analisar ponto por ponto. E ela vai começar dizendo assim: numa análise perfeitória, ou seja, superficial, sobre o cérebro humano atual, descobre-se a grandeza da fatalidade biológica no desenvolvimento das formas, organizando os equipamentos hábeis para facultar a angelitude que está destinada ao ser. Na intimidade dos oceanos, há mais de 500 bilhão de anos, poderemos encontrar seres de forma tubular, que se alimentavam de nutrientes que os atravessavam e eram assimilados como mantenedores da vida. Existe um estudo em biologia bem interessante que diz assim: é como se fosse, no princípio, uma folha lisa, seria a ameba. De repente, por um processo evolutivo, essa folha ela dobra, ela forma um cone. E ali cria-se o tubo neural. A partir do tubo neural, os demais organismos vão se constituindo ao longo da evolução, até chegar à formação da base do cérebro, que vai dar sustentação à vida dos animais, dos seres mais complexos. Então, dessa estrutura simples, em nosso aparelho digestivo, encontramos uma símile representativa da nossa história passada, de quando aquela expressão de vida esteve em desenvolvimento na intimidade das águas abissais. Então, ela coloca que o aparelho digestivo vai dar aí uma lembrança do que foram aqueles primórdios da evolução. Vejamos que tudo parte de um processo de evolução. Assim, a vida vai evoluindo, ela vai partindo do simples para o complexo, ou para o composto, mas com calma, sem nenhuma pressa. O nobre investigador Paul MacLean, ele foi um médico neurocientista lá dos Estados Unidos, que desencarnou em 2007, e ele então criou uma teoria que é chamada teoria do cérebro trino, que hoje às vezes é contestada, mas que não deixa de ser uma teoria muito interessante e utilizada aqui pela Joana. Então ela diz o seguinte, que esse pesquisador observou, por exemplo, que a constituição mais primária do cérebro humano, que é formada pela sua parte posterior, pela medula espinhal e pelo mesencéfalo, poderia ser aceito como a base ou seu chassi neurológico, conforme assim denominou, que serviria de sustentação aos elementos que se aglutinaram sobre esse conjunto primário para formar um encéfalo contemporâneo. Ou seja, então começa ali naquele tubo neural, aquilo vai evoluindo até formar uma base do crânio e a medula espinal que nós temos hoje como a nossa grande preceptora dos movimentos, das ações. Então começa aquilo gradativamente e ela continua. Assim sendo, o cérebro triuno, na sua tríplice constituição, cada uma se equilibra sobre a outra, definindo-se na sua morfologia contemporânea. Quem estuda o cérebro parte por esse princípio que nós estamos partindo. Para se chegar àquela complexidade toda de o cérebro, que hoje já se está bem adiantado, mas esses estudos partiram desses princípios, do tubo da ameba, depois tubo neural,
depois as constituições orgânicas mais complexas, até chegar à constituição da base do cérebro, que hoje a gente pode dizer o cerebelo, e daí a medula espinal, que vai ser a ramificação do cérebro para as suas partes mais periféricas, chama o cérebro, é o sistema nervoso periférico, e daí vai oportunizar os movimentos, oportunizar as reações que nós todos necessitamos. Por exemplo, se eu tenho um trauma qualquer, se eu caio e secciono uma parte da medula, eu não tenho mais movimentos a partir daquela parte seccionada. Eu posso ficar aí tetraplégico ou não, mas por quê? Porque eu seccionei a medula, então aquela nervura não terá mais a resposta e o comando do cérebro. Muito bem. Ela vai colocar assim: o primeiro seria denominado complexo R, ou seja, o primeiro cérebro. Seria considerado, denominado complexo R, também conhecido como cérebro réptil. Nós temos muitas informações sobre o cérebro reptiliano. Então, muitas vezes a pessoa fala assim: você está usando seu cérebro reptiliano. Então vamos entender o que seria isso. Então o cérebro réptil, ele é o responsável pelo comportamento agressivo, herança do primarismo animal, dos rituais existenciais, a noção de espaço territorial, a formação do grupo social e sua hierarquia, estando presente nos primeiros répteis. Estudando ali o comportamento dos animais, isso é estudado na ciência chamada etologia, você vai ver que esses animais vão se comportando assim. Vão começando a expandir seus territórios, vão começando a formar seus grupos familiares, mas são muito agressivos. Exatamente agressivos. E por que eles são agressivos? Porque são maus? Não. Eles são agressivos porque eles têm que se defender. Eles não têm pensamento para se defender. Eles não têm armaduras para se defender. Então eles se defendem da maneira que eles podem. Defender com a boca, defender com a cauda, dando verdadeiras lambadas em quem chegar perto, ou então agredindo e matando a pessoa, porque é uma forma de defesa deles. Então, se a pessoa tem essa necessidade da agressividade ainda, de quando ela é chamada a um determinado momento que ela não gostou muito, e ela começa a xingar, a gritar, começa a querer bater, espancar e até matar a pessoa, ela está utilizando esses primórdios do cérebro, que é o cérebro reptiliano. Então, se eu não tenho argumento, que é a minha defesa, então eu vou gritar. Quando eu grito, porque eu perdi o meu argumento, a minha capacidade de argumentar, a minha capacidade de dialogar. Então, isto é muito sério, porque será que vale a pena mesmo eu ficar gritando, conversar aos gritos com as pessoas, com agressividades? Então, não é isso que nós estamos estudando hoje. O que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo um deslocamento dessa fase primitiva, arcaica, dos nossos comportamentos, certo? Ela vai dizer o seguinte: logo depois desse cérebro reptiliano, viria o cérebro mamífero. O que é o cérebro mamífero? É expresso pelo sistema límbico, com a inclusão da glândula pituitária, responsável por grandes emoções humanas, quais a área da afetividade, dos relacionamentos, do sentimento, da compaixão e da piedade, da manutenção do grupo social e da organização gregária. Já estamos melhorando um pouquinho. Já estamos partindo agora para outras formações, para o momento das afetividades, o momento dos sentimentos. Eu gostaria de falar um pouco sobre a glândula pituitária. Essa glândula fica na base do crânio, ela é responsável como crescimento, é responsável por coisas como crescimento, o metabolismo, a formação de óvulos, a formação de espermatozoides, a formação do leite materno. Veja como que tudo está relacionado no cérebro. Todas as nossas ações, sejam elas autômatas ou não, está tudo relacionado ao cérebro, ou seja, foi colocado isso anteriormente pelo processo de evolução. Então, quando quando a mulher se torna mãe e que os seus seios passam a oferecer o leite materno, é uma resposta automática. Por quê? Porque foi feita a evolução ao longo do tempo, ao longo das suas vivências, ao longo das vivências do princípio espiritual lá antigamente. Então, por fim,
o neocórtex. Neo é novo, córtex é o cérebro, então um novo cérebro. Neocórtex, o cérebro primitivo, encarregado das funções nobres do ser, como a inteligência, o raciocínio, o discernimento, a linguagem, a percepção de tudo quanto ocorre à volta da administração da visão. Então, vamos repetir. Começamos lá no cérebro reptiliano, que era o cérebro das respostas agressivas como meio de defesa, e ali nós já começamos a formar os primeiros grupos hierárquicos. Depois passamos para o cérebro mamífero, já começamos a trabalhar um pouco a afetividade, o sentimento, essas coisas mais próximas da relação sincera, ou real, ou correlacionada com as leis de Deus. E depois nós vamos para o neocórtex, que nós estamos hoje desenvolvendo, que é este processo do discernimento. Quando eu olho alguma coisa, eu defino aquilo. Quando eu penso se quero ou se não quero, aí está o poder da escolha. Então, hoje é o neocórtex. E tem estudos interessantes sobre o neocórtex na atualidade. Este último, que seria o mais recente, resulta da conquista da evolução há apenas algumas dezenas de milhões de anos. Vejam, algumas dezenas de milhões de anos. Veja como somos antigos, né? Tendo havido um desenvolvimento mais rápido do que os outros, que oscilavam entre 250 milhões de anos a 50 milhões de anos. Então, veja, nós estamos aí num processo muito, muito longo. Quando Jesus diz assim, não chame o seu irmão de raca, o que ele estava dizendo? Não fale mal do seu irmão, não fale mal da sua irmã, não xingue, não a menospreze ou menospreze. Por quê? Porque na sua frente está um ser que vem evoluindo há milhões de anos, assim como você. Então vocês são semelhantes. Por que você quer ser superior a ele e quer denegrir a imagem dele? Se Deus, na sua bondade infinita, o chama de filho ou de filha. Então, é preciso ter esse cuidado quando nós nos direcionamos ou nos relacionamos com outras pessoas. Vamos entender que eles são seres em processo de evolução. Pode ser que naquele momento, naquele instante, a pessoa não tenha sido tão feliz nas suas expressões, mas não justifica que o chamemos de uma palavra pejorativa. Definitivamente, aquele irmão, aquela irmã é alguém muito importante para Deus, porque ao longo desses milhões e milhões de anos, Deus investiu naquela consciência, naquela estrutura, naquele ser, certo? Então, vamos ficando por aqui nesse nosso estudo de hoje, que é muito interessante, fazendo uma rápida recapitulação. Tudo começa lá na ameba, vira tubo neural, começam as organizações mais complexas, depois chegamos à base do cérebro, depois vamos formando o cérebro, que é triuno, segundo a proposta do Macklin, e teremos aí o cérebro reptiliano, que ele é mais agressivo, ele se defende de maneira agressiva. Depois chegamos ao cérebro mamífero, que já trabalha mais as afetividades, já trabalha mais as emoções, né? A manutenção do grupo social, das organizações gregárias. E depois chegamos ao neocórtex, que é o que nós estamos desenvolvendo hoje. A capacidade do raciocínio, a capacidade da visualização, do discernimento e da decodificação. Fiquem com Deus. Por favor, dê a sua opinião, dá o seu comentário. Precisamos muito dele. E acrescente alguma coisa ao nosso estudo. Fale o que você sabe também. Isso é que é importante. Nós somos um grupo de estudos. E um grupo de estudos não é um só falando, são todos participando do estudo. Muito obrigado. Fiquem com Jesus.